A paz do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, que hoje é o Espírito, porque Ele morreu e ressuscitou. Está em todo lugar. Está dentro de você, se você já chamou Ele para morar em você. Para Ele morar em você, basta você chamá-lo. Ó Senhor Jesus, Ele entra dentro de você. Que a paz desse Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, pela eternidade. Que Deus nos abençoe. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Amós, capítulo 5. Amós, um profeta de Deus, que profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo, quando Jeroboão era rei no Reino do Norte e Uzias era rei no Reino do Sul, porque Israel já havia sido dividido politicamente. 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul. Reino de Israel ou Reino de Judá, o do sul. Vamos ver o que o Senhor vai falar conosco no capítulo 5 de Amós. E ele profetizou também, 2 anos antes do grande terremoto. Abalou toda a terra. E novamente esse terremoto vai se cumprir na grande tribulação. Está para começar. Nós vamos ver o que o Senhor vai falar conosco no capítulo 5 de Amós. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Casa de Israel é as 12 tribos, é o reino do norte e o reino do sul. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se, e desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Por que Israel caiu nessa desgraça? Porque abandonaram o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Foram adorar aquilo que o Criador criou, ouro, prata, madeira, e fizeram para si ídolos, imagens de escultura. E adoraram e se prostraram como se fosse uma divindade. Esse é o primeiro mandamento dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem de escultura para ti. Não te encurvarás a ela. Eu sou um Deus zeloso. Eu visito o pecado do pai nos filhos por esse pecado, até a 3ª e 4ª geração. E agora aqui, Deus veio visitar o pecado de Israel. Porque assim diz o Senhor Jeová, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Então o povo de Israel, os judeus, seriam dizimados. E o povo judeu já foi dizimado várias vezes. Mas essa vez aqui se refere quando Tiglat-Pileser veio dizimar o reino do norte. E Nabucodonosor veio dizimar o reino do sul. Sobrou 10% da população de Israel. E esses 10% que sobrou ainda foi ser escravos e fugitivos na face da terra. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Mas o Senhor também diz na sua palavra, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Mas eles colocaram idolatria em primeiro lugar na sua vida. Mas não busqueis a Betel, nem veiais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levado cativo, e Betel será desfeito em nada. Porque o julgamento para Betel ainda é mais severo. Porque o rei do norte, chamado Jeroboão, fez altares em Betel e Dan, que são cidades do reino do norte. O que ele fez? Bezerros de ouro. E profanou o nome do Criador, dizendo que aqueles bezerros de ouro eram o Deus que tinha tirado eles do Egito. Buscai o Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo e consuma, e não haja em Betel quem o apague. Totalmente destruído o reino do norte, 100%. E o reino do sul também. A cidade de Jerusalém foi colocado fogo, o templo de Salomão foi destruído, o povo de Deus foi levado como escravo. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Então, além da idolatria, por meio da idolatria, vem todo tipo de fornicação espiritual. E agora, o que o povo praticava? Injustiça.
Os juízes se vendiam para darem sentenças favoráveis aos governantes, e as pessoas comuns sofriam a injustiça. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã e escurece o dia como a noite, e como chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que faz vir súbita destruição sobre o forte, de sorte que vem assolação contra a fortaleza. Não tem ninguém forte. Forte é Deus. Mas aqueles que acham que se tornaram fortes, se não reconhecerem a sua insignificância, Deus vem julgá-los e derrotá-los e humilhá-los. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. Então, quando a injustiça prevalece, os que são honestos e procuram andar no caminho da sinceridade são envergonhados e oprimidos. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificarei casas de pedras lavradas, mas nela não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho. Então, como é que esses governantes poderosos se enriqueceram? À custa dos pobres, oprimindo-os com impostos. Mas Deus tinha avisado Israel. Vocês querem me trocar, não é? Eu sou o rei de Israel, Espírito, Deus criador dos céus e da terra. E vocês querem um homem como rei. Deus falou isso por meio de Samuel, quando deu o primeiro rei para Israel chamado Saul. Mas ele vai exigir de vocês impostos e os vossos filhos serão seus empregados. Igual eram as nações. Quem cuidava de Israel quando não havia rei em Israel? Deus. Ele sempre levantou libertadores, chamados juízes, que é o livro de Juízes, para salvar a casa de Israel. Nunca ficaram como escravo de ninguém. Ninguém precisava pagar imposto para ninguém, cada um vivia da sua terra, da sua herança. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. O Senhor falou que é para nós darmos a todo aquele que nos pede. E é melhor dar do que receber. Se o Senhor nos der essa situação, que o Senhor possa abrir o nosso coração. Porque se nós não fizermos, a aflição um dia chegará na nossa casa. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo. Porque o tempo será mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Viu que do povo de Israel só 10% amava e buscava o Senhor. Foram preservados as suas vidas. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto de José. Quem é o mal? O mal é o diabo, Satanás. Quando nós obedecemos como seus laranjas, aquilo que ele instiga no nosso coração, as maldades que vêm do seu interior, nós estamos aborrecendo o bem. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o choro e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Então veja que aqui o Amós está falando algo referente à volta do Senhor agora, pela sua segunda vinda. Ele já veio como rei dos judeus, mas eles não receberam. E até hoje estão orando, clamando a Jeová Deus que envie o Messias, e ele já veio. Mas ele virá novamente, porque Deus vai responder a oração dos judeus depois da guerra do Armagedon. Quem virá? O Senhor Jesus. E hoje aqueles que creram no Senhor Jesus, que receberam Ele como Senhor, como Salvador, faz parte do único povo de Deus que se chama igreja na Bíblia. E a igreja na palavra de Deus não é religião, nem templo, nem denominação. Deus só tem uma, eu e você e todos os filhos de Deus na face da terra. Quem é o pastor desta igreja? Ele, que é o Espírito Santo dentro de mim e de você. Mas hoje o povo de Deus falam sobre a vinda do Senhor. Oh, que o Senhor volte, que o Senhor venha.
Mas o Senhor está dizendo que vai ser dia de trevas e não de luz. Porque assim como Israel foi dizimado, de 100 sobrava 10, de 1000 sobrava 100, na grande tribulação será o contrário. 10% vai subir como vencedores e 90% vai ficar para a grande tribulação. Por que vão ficar? Porque foram infiéis ao Senhor. Hoje, o que Israel praticou lá, a igreja pratica aqui. Não é mais o Senhor é o meu pastor. É o Manuel, é o José, é a Maria, é a Joana, é meu pastor. Pois é o mesmo pecado de profanação daquela época. Trocaram o Criador, o pastor, por homens pastores. Qual é o resultado? O que a gente vê: corrupção, roubo, latrocínio, morte, assassinato. Aonde? No meio do povo de Deus, da igreja. E essa igreja clama assim: Maranata, vem Senhor Jesus. E ele vai vir. Mas todos seremos julgados pelo Senhor. E o povo de Deus vai ser dizimado, porque quem não subir antes da grande tribulação como fiéis vencedores, vão sofrer a grande tribulação. E só se tornarão vencedores se não negarem o nome do Senhor, não adorando o anticristo, não aceitando a sua marca nem na mão nem na fronte. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em uma casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Por quê? Porque a maioria das pessoas vão perecer. A grande tribulação vai sobrar 1/3 de pessoas vivas na face da terra. Todos os restantes morrerão porque são os cabritos. São as pessoas que não têm a marca de Deus, não têm a marca do governador mundial e não ajudam o povo de Deus que ficou para a grande tribulação porque não foram arrebatados antes da grande tribulação. Aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Então, olha, sinto muito, mas a maioria das reuniões cristãs hoje na face da terra, independente de qual reunião cristã, aqueles que acreditam em Cristo, traz prazer a Deus. Porque quem é exaltado lá é o cantor, é a cantora, é o gospel, é o líder, é o papa, é o padre, é o apóstolo. Ele tem o poder, ele tem a autoridade. Deus não tem nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Então, ofertas a Deus provenientes de sistema religioso não agrada a Deus. Está cheio de fermento e pecado. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Está no deserto, não dá para fazer oferta, sacrifício. Mas eles andavam com Deus. Deus era a cobertura deles numa coluna de nuvem durante o dia para proteger do sol. E à noite uma coluna de fogo para iluminar todo o povo. Por isso Deus julgou cabalmente Israel, porque eles viram a glória de Deus. Antes levaste a tenda de vosso Moloque. O que é Moloque? Ídolo, imagem de escultura. Além de não fazer sacrifícios a Deus no deserto, o que eles levaram lá do Egito? Imagens de escultura, o povo judeu. E o altar das vossas imagens, olha aí. E a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Veja que o povo, vendo a glória de Deus, continuava idólatras. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Se a minha situação for essa, e a sua for essa, não tenha dúvida, o julgamento de Deus vai chegar. Que isso, hoje eu tenho um bom emprego, sou até aposentado, tenho um bom salário, hoje eu sou uma autoridade, eu governo sobre cidade, eu governo sobre estado, eu governo sobre país. Sinto muito. O julgamento de Deus vai chegar. Não se iluda
com as coisas terrenas que são passageiras. O Senhor diz na palavra que a nossa vida é como uma nuvem, ela vem e vai. Eu já tenho mais de 50, e você? Minha nuvem está para acabar de passar. Nu nós viemos, nu nós vamos. E o Senhor falou para nós não ajuntarmos tesouros nessa terra, mas nos céus. Como é que ajunta tesouros nos céus? Crendo na palavra de Deus e obedecendo, e levando essa palavra para as pessoas. E Deus não vai se esquecer de nós, Ele vai cuidar de nós nessa terra. Ele vai nos suprir com as necessidades que nós precisamos para viver. Mas se nós nos desviarmos do foco e formos para o foco das coisas que é terrena, nós seremos deixados então na terra. Não subiremos como vencedores, arrebatados vivos antes da grande tribulação. Se Deus julgou cabalmente os judeus, o israelita, você acha que Deus vai poupar nós, os gentios, que somos a igreja? Não. O julgamento de Deus será severo. Por quê? Porque lá no povo de Israel, Deus ainda estava fora do povo. Eles viam a glória de Deus, os milagres de Deus, a manifestação de Deus na água, no fogo, no deserto, como pão, como maná. Mas hoje esse Criador está dentro de nós. Nós é que somos aquele templo espiritual que Salomão fez. É mais elevado ainda você ter Deus, o Criador, morando em você. Então hoje nós precisamos tomar cuidado. Onde é que nós levamos Deus? Ele está dentro de você, se você já creu. Onde é que você está levando Ele? Será que Ele quer ir aonde você vai? Fazer o que você faz e fazer o que eu faço, ir aonde eu vou? Um dia Ele voltará. E vai ser dia não de alegria, mas de pranto e tristeza, porque a maior parte do povo de Deus será deixado para a grande tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Vamos falar com Ele? Senhor Deus Todo-Poderoso, quem pode estar de pé, Senhor, diante do Senhor de toda a terra? Quem pode, Senhor, estar curvado diante do Senhor de toda a terra sem pecado algum? Se não for, Senhor, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o teu próprio sangue que foi derramado por nós. Senhor, que o teu sangue possa nos justificar, purificar. Que o teu sangue, Senhor, possa nos mostrar o caminho de vivermos na tua comunhão, na tua paz, na tua presença. Hoje ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos e lermos a tua palavra. Senhor, essas coisas negativas de idolatria, de injustiça, de pecados, nos ilumina, Senhor, nos fortalece para nós abandonarmos agora. Ainda dá tempo, Senhor, de nós nos tornarmos fiéis vencedores ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos diante de Ti, cada dia da nossa vida. É isso que nós te pedimos. Amém. Que a paz desse Senhor esteja na tua vida e na minha vida. Vamos ler a palavra de Deus e praticá-la? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você também. Aleluia.